Agora a gente fala de um assunto importantíssimo que é a segurança eletrônica. Na sexta-feira da semana passada, um ataque cibernético atingiu 125 mil sistemas de computadores em mais de 100 países com vírus, afetando o funcionamento de muitas empresas e organizações no Brasil. Empresas e órgãos públicos de 14 estados, mais o Distrito Federal, foram afetadas. O vírus, ele explora uma falha no sistema do Windows e, ao contrário de outros ataques, eles miram aí sites de grandes empresas e instituições públicas também. Dessa vez, o ataque foi dirigido para todos os grupos. Causou aí uma repercussão internacional, né? O mundo inteiro ficou ali refém dessa situação, né? E como que fica o usuário comum? Você tem computador em casa? Possivelmente sim, seja um computador aquele normal, PC, né? Ou então um notebook ou um tablet, enfim, quase de alguma maneira, todo mundo tem aí alguma conexão com a internet. E as grandes corporações? Enfim, como que fica tudo isso? Para falar mais sobre esse assunto aqui hoje no Bom Dia, vamos conversar com o Rafael Chaya, que é advogado e professor universitário. Ele é pós-graduando em Direito Eletrônico e especialista em biopirataria, crimes cibernéticos e ambientais. E você tem dúvidas sobre essa situação de pirataria? O que as pessoas podem acessar de informação tua num computador? Será que o celular também está vulnerável? Todo mundo hoje está no celular, né? Acessando a internet, pagando contas às vezes. Quer participar? 99804-4400. Rafael, bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente viu ali um ataque mundial. Isso é frequente? Isso pode acontecer mais vezes? As pessoas ficaram inseguras em relação às informações, né? As empresas também, as informações que elas guardam nos equipamentos. Sim. E que estão ligados à internet. Então, os ataques de sequestro de dados, eles já ocorreram no passado. Inclusive, a gente teve casos registrados na Prefeitura de Jaraguari, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, há pouco mais de um ano. Mas nessa escala foi a primeira vez. Nunca antes um ataque utilizando um ransomware para a prática da conduta de extorsão criptoviral foi praticada em tão larga escala antes. Geralmente o pessoal tem os alvos já determinados, eles miram pessoas certas ou entidades certas ou órgãos públicos certos. Nunca antes foi registrado um ataque tão amplo como esse do último dia 12. Como é que eles conseguem isso? De que falha eles se aproveitam para causar todo esse transtorno? Esse é um ponto curioso. Eles usaram uma falha do Windows que já havia sido corrigida pela empresa distribuidora Microsoft em março desse ano. Então, o que eles faziam? Eles disparavam e-mails ou mensagens com links maliciosos e as pessoas clicavam nesse link e acabavam instalando esse vírus, esse ransomware, que era um vírus que serve para captura dos dados. Então, o que a gente nota é que eles utilizaram uma brecha de segurança que já havia sido corrigida e mesmo que havia sido divulgada pela empresa e por órgãos de segurança americanos, para poder praticar esse golpe. Como muitos usuários hoje usam o Windows como seu sistema operacional principal, os alvos foram milhares ao longo do mundo. Milhões? Não, foram 200 a 250 mil computadores afetados em 150 países diferentes. E eles tentam extorquir, né? As empresas. Sim, foi cobrado. Essa era a função, né? Entrar no sistema não só para prejudicar ou para causar perda de dados. O objetivo era realmente pedir um resgate. O ransomware ele trabalha dessa forma. É uma conduta que a gente chama de extorsão criptoviral. Ele bloqueia os seus dados no seu computador, você perde acesso aos seus dados, eles ficam codificados e eles exigiram um resgate de 300 a 600 dólares para desbloquear os seus dados. E a cobrança era feita numa moeda virtual, uma criptomoeda conhecida como Bitcoin. É um sequestro virtual. É um sequestro de dados. E a gente, por exemplo, os empresários, as empresas podem confiar que depois desse pagamento ela realmente está livre, que lá não vai acontecer de novo? Como é que funciona assim? Infelizmente não tem como confiar. A gente teve agora o registro de um caso de um brasileiro, inclusive. Eu estava acompanhando ontem esse caso, que ele efetuou um pagamento de 600 dólares para ter os seus dados desbloqueados e os dados não foram desbloqueados. Ele continua com os dados bloqueados. Ele pagou o resgate? Pagou e os dados continuam bloqueados. Agora você falou um ponto importante aqui, Rafael. Essas pessoas, eles enviam, geralmente a porta de entrada é um e-mail ou alguma mensagem. Quase sempre é o usuário, no caso eu recebo essa mensagem, eu abro a porta para ele? Com certeza. Ou tem outra forma de ele entrar no meu sistema sem eu acessar aquele link que eu recebo por e-mail, por exemplo? Há outras formas, mas são menos ortodoxas, como um acesso remoto, etc.
A esmagadora maioria dos casos, se não quase a totalidade, ainda é pelo usuário inexperiente que muitas vezes clica num link malicioso ou vai numa página maliciosa ou baixa um programa não recomendado e que acaba instalando esse tipo de programa no seu computador. 6 horas, 6 minutinhos. Bom Dia MS continua com um bate-papo super interessante. Nós estamos aqui com o Rafael Rios, que é advogado, professor universitário com pós-graduação em Direito Eletrônico e especialista também em biopirataria. Nós estamos falando aqui dos ataques cibernéticos. Eu já começo mostrando a você uma pergunta de um telespectador que chegou para a gente pelo WhatsApp. Vamos ver. É o Gilson. Ele diz assim: esse antivírus, que normalmente a gente encontra de graça, é eficaz para barrar esses ataques? Então, os antivírus gratuitos eles vão te proteger com relação a vírus mais básicos, mais simples. Um adware, por exemplo, um vírus de propaganda, um vírus de captura de dados, talvez, mas ele não é muito eficaz. A gente sempre recomenda que se você for trabalhar realmente segurança digital no seu computador, na sua casa, adquira uma licença de um antivírus, que não é tão caro, hoje você paga R$ 39, R$ 49 por ano, mas o verdadeiro antivírus, a gente costuma dizer, é o usuário. Sabe, prevenir, tomar cuidado do link que você clica, tomar cuidado da página que você visita, evitar instalar, de repente, um programa pirata no seu computador, porque ele pode ter embutido um programa malicioso, um programa de terceiro malicioso. Então, os bons hábitos é que realmente fazem a proteção em primeiro lugar. Como escolhe um bom antivírus? Existem rankings que você pode encontrar na internet por recomendações de terceiros, etc. É sempre bom assim. É como você fazer uma pesquisa de um produto. Você pode procurar em páginas da internet, sempre são publicados todos os anos rankings por empresas de segurança dos melhores antivírus do mercado. Você pode fazer esse tipo de pesquisa. Rafael, a gente está passando por uma revolução, né, uma transformação. Vamos colocar aí há 10, 15 anos, era comum o computador de bancada, o PC. Sim. Depois passamos para o tablet, para o notebook, agora o tablet e agora o celular. O celular é um computador. Com certeza. Ele também é vulnerável da mesma forma e é possível proteger. Há pessoas que dizem, não, o sistema operacional do celular, ele já tem o antivírus, eu tenho que baixar um antivírus no celular. O que você fala sobre isso? Olha, eu não recomendaria muito antivírus de celular, porque é um aplicativo que só vai pesar no mais das vezes. Há pessoas que gostam, às vezes, até do excesso de zelo, então não vejo problema. Com relação a esse sequestro de dados, em particular o ransomware, ele só afeta aparelhos com Windows. Então, celulares e tablets estão imunes a esse sequestro de dados, como foi feito no último dia 12. Mas celulares e tablets estão imunes a qualquer tipo de ameaça? Não. Você ainda pode perder a sua senha de acesso, por exemplo, aos seus dados na nuvem. Os celulares hoje eles trabalham, por exemplo, com armazenamento na nuvem de fotos, informações bancárias, e-mail, etc., e você pode, de repente, perder o acesso a essa nuvem se você, de repente, clicar num link malicioso e enviar suas informações para o hacker. Pode acontecer isso. A pessoa manda um e-mail falso para você, por exemplo, a sua conta será bloqueada, coloque aqui as suas credenciais para você poder confirmar os seus dados. Ou então veja aqui seu saldo do FGTS. Veja o seu saldo do FGTS. Ou você foi intimado, coloque aqui os seus dados, coloque o seu CPF. Essas informações, assim, quando você recebe por e-mail, geralmente causa um impacto, assusta. O que a gente recomenda que é uma dica de segurança muito simples? Clica no botão de responder o e-mail para você ver o endereço de e-mail para o qual você está enviando. Geralmente você vê que são e-mails genéricos, de contas gratuitas, de serviços gratuitos. Ou seja, e-mails que não correspondem ao serviço real. Uma tática simples para tentar roubar os seus dados. Eles fazem aquelas pegadinhas que são fáceis de cair, né? Sim. Vamos para mais uma pergunta aqui. São várias as dúvidas, claro. O Lindomar, lá de Dourados, ele quer saber se um computador que está conectado ao Wi-Fi pode estar vulnerável a esse ataque. Então, como esse ataque ele explora uma falha do Windows, se esse computador tiver um sistema operacional Windows, estando conectado à internet, não importa se cabo ou Wi-Fi, ele pode estar vulnerável. Então, a dica principal é: mantenha o Windows atualizado, porque ele explora uma vulnerabilidade que foi corrigida em março pela Microsoft. Esse é um ponto que é importante a gente falar. Você tem que ter um Windows atualizado, tem que ter um Windows original. Se você está usando um Windows antigo, sem suporte, um Windows desatualizado ou um Windows que não é original, você está exposto a esse vírus.
Agora, se o seu Windows está atualizado, se o seu computador está atualizado, se o seu notebook está atualizado, você já está bem protegido contra ele. Ele estando com o computador dele atualizado, ele pode conectar, navegar na internet sem problema nenhum. Chegou uma pergunta bem bacana aqui, que a gente sabe que hoje muitas crianças ficam, né? No celular dos pais, no tablet. E olha só, como é que a gente faz para que as crianças não cliquem em sites perigosos? É uma pergunta do Alexandre, que é lá de Ponta Porã. Bem, o Alexandre ele pode colocar no computador dele algumas políticas de acesso parental. Os pais, eles têm como controlar, principalmente em tablets mais modernos e celulares também, espaços para criança. Ele pode determinar filtros de segurança, páginas que os filhos podem acessar ou não com o cadastro de uma senha. Ele sendo o administrador, ele sendo a senha principal do computador, ele pode lá estabelecer políticas de uso, quais sites vão ser acessados ou não, para liberar para o filho poder usar numa boa. Tem esse filtro e tem que ficar de olho na criançada também, porque a gente tem tudo na internet. Rafael, o assunto é muito extenso, mas a gente deu para entender muito aqui. Atualização do sistema, um antivírus de qualidade e não acessar links que deixam dúvida. São as 3 dicas Na que ficam dúvida, aqui. não clica. Não clica. Rafael, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço o convite. Bom dia. Obrigado. Bom dia.